Muitas pessoas acabam se iludindo, elas acreditam que Deus é em primeiro lugar na vida delas, que primeiramente é Deus na vida delas. Esse é o estudo de número 1273 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo, que o nosso bondoso Senhor Jesus continue te abençoando. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Mas quando primeiramente é Deus na nossa vida, nós temos posturas bem diferentes daqueles que não servem ao Senhor e nós o buscamos em todos os momentos, querendo viver a boa, agradável e perfeita vontade do nosso Deus na nossa vida. Vamos ao nosso tema. Primeiramente Deus. Nosso texto base está em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 5, que diz: e não simplesmente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram a si mesmos ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. Eu acordei na madrugada ouvindo a voz do Senhor com esse tema, primeiramente Deus, e é um tema para refletirmos se verdadeiramente Deus está ocupando o primeiro lugar das nossas vidas. E Paulo, ele ensinou aos irmãos de Éfeso que Jesus Cristo é o Senhor. Filipenses capítulo 2, verso 11 diz: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor, reconhecerão a autoridade, a majestade, a soberania, o poder do nosso Deus e vão se dobrar diante dele em reverência e adoração. Mas Paulo, ele ensina que todos vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. O anjo, ao anunciar o nascimento do nosso Senhor Jesus aos pastores, anunciou-o como o Senhor. Vamos ver, Lucas capítulo 2, verso 11 diz: hoje, na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Jesus nasceu cumprindo as Escrituras, descendente de Davi, o Salvador e Senhor, mostrando a autoridade e a soberania dele. E quando Jesus ensinou sobre a humildade aos seus discípulos, ele afirmou seu senhorio. João capítulo 13, verso 14 diz: vós me chamais mestres e Senhor, e estáis certos, pois eu de fato o sou. Dessa maneira, se de vós eu sou Senhor e mestre, e ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros como mestre. Jesus ensinava, Jesus orientava os seus discípulos, e como Senhor, ele demonstrava a sua autoridade, a sua soberania, e ele pedia aos discípulos obediência, humildade, temor, que é amor reverente. Podemos nos lembrar também de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, que reconheceram plenamente o senhorio do nosso Jesus. João capítulo 11, verso 3 diz: assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Jesus tinha, e Jesus tem toda a autoridade, todo o poder sobre tudo e sobre todos. E as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, reconheciam que ele poderia mudar a história de Lázaro, que Jesus podia curá-lo. Paulo também nos ensina que Jesus é o Senhor. 1 Coríntios capítulo 8, verso 6 diz: para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede, para quem vivemos, em um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo
que veio a existir e por meio de quem também vivemos, por meio de Jesus Cristo nós vivemos, nós existimos, nós somos sustentados, nós temos paz e comunhão com o nosso Deus e é somente através dele, através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós não precisamos nos submeter a outro senhorio. O Senhor, ele nos basta verdadeiramente. Mas quando primeiramente Deus está na nossa vida, qual é a nossa atitude? A primeira atitude que eu quero mostrar para você é que a atitude de obediência ao Senhor, sem questionamento. Lucas capítulo 6, verso 46 e verso 47 diz: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? Eu vos revelarei com quem se compara aquela pessoa que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. Nós não podemos somente ouvir as palavras do nosso Senhor, mas nós temos que colocar em prática, em obediência e submissão ao senhorio dele em nossas vidas, quando Cristo é o nosso Senhor Jesus, nós o obedecemos, mesmo quando nós não estamos entendendo o que está acontecendo. E quando o Senhor Deus ocupa o primeiro lugar em nossas vidas, a outra atitude é de honra, nós o honramos. Malaquias capítulo 1, verso 6 diz: ora, o filho deve honrar o pai e o servo seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor e mestre, onde está o temor, o respeito reverente que me é devido? Questiona o Senhor dos exércitos a vós, sacerdotes. Ora, sois vós que desprezam o meu nome. Honrar é reconhecer a autoridade de alguém, é valorizar muito a pessoa, é reverenciar. E nesse contexto, o povo tinha voltado do exílio babilônico e não estavam honrando ao Senhor, dando a ele a honra merecida, e eram os sacerdotes que estavam sendo chamados a atenção. Eles não estavam obedecendo as ordenanças do nosso Deus. E aí nós podemos pensar: estamos nós honrando verdadeiramente ao nosso Deus? Estamos dando a ele a primazia, o primeiro lugar em tudo nas nossas vidas? Estamos caminhando com ele em obediência, em submissão, em temor e em amor? Ou nós estamos fazendo o que queremos e como queremos? Quando na nossa vida primeiramente é Deus, a outra atitude, nós nos dedicamos a Ele. Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2 diz: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É interessante que nos rendamos ao senhorio de Jesus e continuamos a pensar que o nosso corpo é nossa regra. Não é assim, porque nós somos habitação do Espírito Santo e tudo o que fazemos deve ser de acordo com o intuito de agradarmos ao nosso Deus. Nós precisamos ter nossas mentes voltadas para Cristo. Nós precisamos nos dedicarmos a Ele 100%, sem reservas. Nós devemos ter a consciência de que Ele é o nosso Senhor e é a Ele, o nosso Senhor Jesus, que nós servimos. Quando primeiramente é Deus na nossa vida, nós nos damos a Ele sem reserva, como nos ensina o nosso texto base. 2 Coríntios capítulo 8, verso 5, e não simplesmente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram a si mesmos ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. Paulo está testemunhando aos irmãos de Corinto que eles fizeram mais do que a expectativa dele, mais do que ele esperava, pois mais importante do que uma doação financeira é dar a si,
primeiramente ao Senhor, é colocar o Senhor como primazia, é viver debaixo do senhorio de Cristo e entender que Ele é o Senhor, que não há outro. O próprio Jesus ensinou que ao servirmos Ele integralmente, não colocamos nosso coração nas riquezas deste mundo. Olha outra atitude importante. Mateus capítulo 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Muitas pessoas vivem escravas das riquezas, obstinadas pelos bens, pelo desejo de ter, pela ganância, e deixam ao Senhor Jesus em segundo plano de suas vidas. Mas nós precisamos, em todos os momentos, buscar ao Senhor. Nós precisamos, em todos os momentos, viver no senhorio de Jesus Cristo. É interessante você pensar que quando Deus está ocupando o primeiro lugar na tua vida, os teus objetivos estão em Deus. Colossenses capítulo 3, verso 2 diz: pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. E tem outra versão que diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Paulo ensinou aos irmãos de Colossos que deveriam viver com seus pensamentos nas coisas de Deus, pensar no que verdadeiramente importa e agrada ao nosso Deus. Agora, quando verdadeiramente o nosso Deus está em primeiro lugar nas nossas vidas, a outra atitude que nós devemos ter sempre é renunciar a nós mesmos. Lucas capítulo 9, verso 23 diz: Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Negar a si mesmo significa colocar os desejos, colocar as vontades pessoais em segundo plano. É priorizar a vontade de Deus, é viver uma vida de renúncia e é dia após dia buscando a santificação. Quando primeiramente é Deus na nossa vida, olha outra atitude nossa: ansiar, desejar muito o cumprimento da promessa do retorno do nosso Senhor, ou seja, é desejar, é ansiar o arrebatamento da igreja. Filipenses capítulo 3, verso 20 nos mostra, no entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos, olha só o que Paulo nos ensina, com grande expectativa, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E eu fiz uma indagação para mim: será que realmente Deus é a minha prioridade? E você pode se questionar: será que realmente Deus tem sido a tua prioridade? Será que primeiramente é Deus na minha ou na tua vida? Ou nós vivemos em busca da nossa satisfação, deixando Deus de lado? Esperar a volta de Cristo com grande expectativa pode ser um termômetro para nós. Será que eu estou desejando, ansiando pela volta de Jesus? Será que eu estou vivendo, pedindo Maranata, ora vem Senhor Jesus? Ou será que eu estou vivendo junto e misturado com esse mundo? Não podemos nos esquecer, nós somos separados para o nosso Deus. Eu vou começar a concluir. Sei que esse estudo é uma reflexão para mim, é uma reflexão para você, e é preciso aprender a ter sempre o Senhor como prioridade. É preciso servir primeiramente Deus, colocando-o no lugar devido da sua vida, porque Ele é Senhor e Ele quer ser buscado sempre, mas em primeiro lugar. Mateus capítulo 6, verso 33 diz: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando primeiramente Deus é na minha vida, eu não busco viver para mim mesmo, mas sim para a glória do nosso Senhor. Nós devemos aprender a viver sob o senhorio do nosso Jesus e buscar agradá-lo em tudo, em todos os momentos. Ou seja, eu devo buscar
agradar ao meu Senhor sempre. Se você gostou desse vídeo, esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e não se esqueça de dar o seu like. Caso você ainda não está inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e seja ricamente abençoado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.